Hoje iremos falar sobre a Era Napoleônica. A trajetória de Napoleão Bonaparte só foi possível porque a Revolução Francesa mudou as relações sociais de forma decisiva. Ele nasceu em 15 de agosto de 1769. Estudou em colégio militar, o que facilitou seu ingresso no exército. Começou com a patente de cabo, tornou-se general e, em pouco tempo, dominou quase todo o continente europeu. Sua chegada ao poder ocorreu em meio às guerras que as monarquias europeias mantinham contra a França. Os rumos da Revolução e as divisões revolucionárias com seus embates impunham um clima de insegurança na sociedade francesa. Essa situação enfraqueceu o poder diretório. A burguesia especialmente ressentia-se da instabilidade política e insatisfação popular, pois era fundamental para o progresso dos negócios. Bonaparte era a escolha lógica dos burgueses para liderar uma reação, que se concretizou no golpe do 18 Brumário, em 1799, com a entrega do poder a Napoleão. O golpe de 18 Brumário dissolveu o diretório e o substituiu pelo consulado, instituição com características aparentemente republicanas, mas cujo poder era centralizado e dominado por militares. Napoleão Bonaparte, prestigiado no meio militar, assumiu o governo francês com apoio da burguesia, comerciantes, industriais e financistas. Ele também tinha o suporte popular. As prioridades do consulado eram a enfrentar as ameaças externas ao país e reorganizar a economia e a sociedade francesa. Para sanear as finanças deterioradas pelo longo período de guerra, fundou-se em 1800 o Banco da França, de propriedade do Estado. Criou-se um novo padrão monetário, o franco, em lugar dos assignats emitidos durante a Revolução. A indústria e a produção agrícola foram estimuladas por financiamento. Em 1801, o governo francês reatou as relações com a Igreja por meio de um acordo assinado com o Papa. No ano seguinte, uma nova constituição foi elaborada, dando mais poderes a Napoleão. Como primeiro cônsul, ele detinha o controle do poder executivo por 10 anos. Os demais cônsules tornaram-se simples conselheiros. A centralização política administrativa permitiu a Napoleão escolher os ministros e os membros do Conselho de Estado, órgão cuja função era preparar os projetos de lei. De decreto em decreto, anulou discórdias e ameaças de golpe, restabelecendo a ordem no país. Em 1804, o Código Civil Napoleônico foi promulgado. Inspirado no direito romano, o Código assegurava a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada e a proibição de sindicatos de trabalhadores e greves, garantindo assim as conquistas burguesas. Além disso, restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. Esse conjunto de leis exerceu a influência em toda a Europa e tornou-se referência de diretrizes legais, jurídicas do Ocidente capitalista. Apesar de ter se tornado modelo e referência para governos de diversas partes do mundo, esse conjunto de leis considerava as mulheres civilmente incapazes. Isso significa que a mulher ficaria sob a autoridade de seu pai e, em seguida, sob a autoridade do seu marido, atribuindo às mulheres uma condição inferior dos maridos em questão de propriedade, adultério e divórcio. O código refletia tanto a atitude pessoal de Napoleão como a opinião geral da época com respeito às mulheres e à estabilidade da família. O consulado estabeleceu ainda uma reforma no ensino, que tornou a educação responsabilidade do Estado. Criaram-se os liceus internatos responsáveis pela formação dos futuros oficiais do Exército e dos ocupantes de altos cargos civis. E valorizou-se o ensino superior por meio das escolas de direito, política e técnica naval. Depois de ter sido proclamado primeiro cônsul vitalício, Napoleão concebeu o título de imperador em 1804, enquanto foi coroado como Napoleão I. O Império Napoleônico. Os primeiros anos do Império foram marcados pela prosperidade econômica
resultante das reformas promovidas por Napoleão. Mas havia muitos enfrentamentos externos que o ameaçavam. Primeiro, eram comandados em geral pela Inglaterra, que disputava com a França novos mercados consumidores para seus produtos industrializados. Segundo, os demais países que formaram as diversas coligações até 1815 foram 7. Eram geralmente monarquias centralizadas, que temiam o reflexo da Revolução Francesa sobre sua estabilidade política. Assim, por razões econômicas ou políticas, a França via-se cercada por diversos inimigos. As forças napoleônicas superiores em terra não conseguiram vencer os britânicos no mar, quando tentaram invadir a Inglaterra. Contudo, em 1815, os exércitos do imperador lutaram contra a terceira coligação na decisiva Batalha de Austerlitz, a terceira aliança entre o Império Austriaco, o Reino de Nápoles, o Império Russo e a Suécia, em apoio à Inglaterra, com o objetivo de conter o Império Francês. Napoleão saiu vitorioso e decretou a extinção do Sacro Império Romano Germânico e o substituiu pela Confederação do Reno. Com isso, muitos principados alemães ficaram sob o domínio francês. A hegemonia francesa sobre o continente europeu, entretanto, dependia da neutralização da maior potência econômica da época, a Inglaterra. Para enfraquecê-la, Napoleão decretou, em 1806, o bloqueio continental, pelo qual os aliados da França e os países submetidos ao domínio do Império Francês ficavam proibidos de comerciar com a Inglaterra, sob pena de serem invadidos pelas tropas napoleônicas. Entre os anos de 1806 e 1809, Napoleão venceu outras coligações de países europeus e disseminou pelas regiões conquistadas os princípios liberais da Revolução Francesa. Portugal, cujo governo desobedeceu ao bloqueio continental, também sofreu a intervenção francesa. As fortes ligações econômicas com os ingleses impediu que o príncipe regente Dom João rompesse as relações comerciais com a Inglaterra. Enquanto Portugal estava ocupado com as tropas francesas, sua colônia americana tornou-se o centro político administrativo do Império Português. A família real, milhares de funcionários da corte e membros da nobreza portuguesa partiram para o Brasil. A primeira grande medida tomada por Dom João VI, assim que chegou ao Brasil, foi promover a abertura dos portos brasileiros para as nações, o que na prática significava apenas a Inglaterra, grande aliado e parceiro econômico de Portugal. Com essa medida, Portugal colocava fim ao exclusivo colonial e dava permissão aos comerciantes e grandes proprietários brasileiros para comercializar seus produtos diretamente com os ingleses. Dom João VI também revogou o decreto que proibia a instalação de manufaturas no país e incentivou a importação de matérias-primas utilizadas nessa produção. Além disso, o rei autorizou a construção de faculdades de medicina e de museus e bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro. Essas medidas possibilitaram um grande desenvolvimento intelectual na colônia. A partir dessas ações, o Brasil passou a receber grandes nomes da ciência e das artes. Em 1808, o João revogou o Alvará de 1785, que proibia a instalação de manufaturas e indústrias no Brasil, com o objetivo de ampliar ainda mais a sua participação na economia da colônia. A Inglaterra pressionou Portugal a assinar o Tratado de 1810, que garantia a taxação privilegiada de 15% de impostos sobre os produtos ingleses vendidos no Brasil. A coroa portuguesa meteu-se em duas disputas. A primeira delas foi com a França, como represária pela invasão de Portugal. Dom João VI, incentivado pela Inglaterra, ordenou a invasão da Guiana Francesa em 1809, local que foi dominado pelos portugueses até 1817. Outra grande disputa ocorreu no sul pela posse de Cisplatina, oficialmente invadida em 1811. Império Francês, no início do século XIX. Para a Rússia, o bloqueio continental imposto aos ingleses pelo governo de Napoleão significou um verdadeiro desastre para a sua economia,
pois o país exportava matérias-primas para a construção naval da Inglaterra, além de outros produtos. Diante do estrangulamento da economia russa, o czar Alexandre I desprezou as ameaças de Napoleão e abriu os portos russos aos ingleses. Como a economia francesa não tinha capacidade de substituir a da Inglaterra nas relações comerciais do continente, a França viu naufragar o bloqueio continental. Inconformado em 1811, Napoleão reuniu um exército de mais de 600 mil homens que atravessou toda a Europa Central e marchou sobre a Rússia, na sua mais audaciosa e trágica campanha militar. Para enfrentar o imenso poderio do exército francês, os russos utilizaram a tática de terra arrasada. Na iminência de invasão de alguma região, a população civil e os soldados russos abandonavam o território após destruir tudo que pudesse ter valor ou ser útil ao inimigo. Dessa forma, ao mesmo tempo que evitavam confrontos diretos, abatiam o ânimo dos franceses, que ficavam impedidos de enfrentar seus oponentes, saquear as cidades e de reabastecer-se de alimentos. Quando, depois de longas batalhas, o exército napoleônico finalmente conseguiu entrar em Moscou, em 1812, encontrou a cidade abandonada e incendiada, sem abrigo, sem alimentos, fustigados pelo inverno rigoroso e enfrentando os ataques surpresa das implacáveis guerrilhas russas. Os homens de Bonaparte iniciaram a retirada que permitiu aos russos assumirem a ofensiva. Napoleão voltou da Rússia com menos de 100 mil soldados, desmoralizado e tendo de enfrentar o restante da Europa que se mobilizara contra ele. Esgotado, o imperador francês sofreu diversas derrotas. Formara-se a Sexta Coligação, composta por Prússia, Inglaterra, Rússia e Império Austríaco. Em outubro de 1813, as forças da coligação derrotaram o exército napoleônico na Batalha das Nações em Leipzig. Em março do ano seguinte, os vitoriosos obrigaram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, pela qual o imperador abria mão do trono francês e recebia em troca uma pensão de 2 milhões de francos anuais e plena soberania sobre a ilha de Elba, situada no mar Mediterrâneo próximo a Córcega, onde deveria exilar-se. Com seu afastamento, restabeleceu-se a dinastia Bourbon na França, com a coroação de Luís XVIII, irmão de Luís XVI, guilhotinado durante a Revolução. Em março de 1815, porém, Napoleão deixou Elba e desembarcou na França com 1.200 soldados. Ainda popular entre os militares, foi recebido festivamente por seus ex-comandados e pela população francesa e marchou em direção a Paris. Luís XVIII fugiu para a Bélgica e Napoleão assumiu novamente o poder. Seu governo, porém, durou pouco mais de 3 meses, período conhecido como os 100 dias. Reunidos no Congresso de Viena, na Áustria, para redefinir o mapa da Europa, os governantes europeus surpreenderam-se com o retorno de Napoleão e organizaram uma reação imediata. Ameaçado, Napoleão precisou reunir o exército e enfrentar as forças russas, prussianas, britânicas e austríacas. Em 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, seus homens foram derrotados. Exilado na ilha de Santa Helena, colônia inglesa no Atlântico Sul, Napoleão morreu em 1821. No período em que liderou a França e comandou seus exércitos, Napoleão Bonaparte disseminou grande parte das conquistas sociais e políticas da Revolução Francesa por outros países europeus. Com isso, os vitoriosos sobre Napoleão, ao tentarem a restauração do antigo regime, esbarraram em uma Europa transformada pelos ideais da Revolução Francesa.